Queridos, hoje eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 119. Já tem gente rindo aqui. Por que vocês estão rindo? Interessante, né? Quando a gente fala sobre o Salmo 119 em quem está acostumado a conviver na igreja, todo mundo fica com receio que aconteça o que aconteceu quando lá na reconstrução do povo de Deus após o exílio, eles passaram um dia inteiro lendo a Escritura Sagrada do amanhecer do sol até o pôr do sol. Não vou fazer isso com vocês hoje, mas quando fala no Salmo 119, que tem, sabe quantos versículos? 176. Então, quando fala no Salmo 119, todo mundo diz assim: eita, o pastor vai ler o Salmo inteiro hoje. Quase isso. Mas é porque hoje eu estou animado, nós estamos começando a nossa escola dominical. A escola dominical é uma coisa muito abençoada. Ainda não vamos ter classes, porque hoje é a aula magna, a aula de abertura. Mas só pensar que daqui a pouco nós vamos estar usando as salas que estão sendo construídas ali, com muito esforço pela igreja, que daqui a pouco vão estar prontas. Os adolescentes com a classe, com um espaço duplicado, que nós derrubamos ali uma divisória, e agora os adolescentes vão ter tanto espaço quanto os jovens. Pensar que essas crianças estão ensinando, ou melhor, estão recebendo a palavra que está sendo ensinada, tudo isso é muito precioso. E por isso eu fico muito animado, porque para mim, igreja presbiteriana tem que estudar a palavra de Deus. Se você é presbiteriano, se você é crente, mas se você particularmente é presbiteriano, você tem que estudar a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no Salmo 119, por favor, a partir do verso 1. E nós vamos ler alguns versículos, obrigado, Tony, alguns versículos da palavra de Deus, não toda a Bíblia, nem todo o Salmo 119, mas a partir do verso 1. E eu espero que você continue, porque daqui a pouco você vai descobrir por que eu gostaria que nós lêssemos o Salmo 119, do verso 1 até o verso de número 10, ou melhor, número 11. 119, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu, Senhor, ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Agora o verso 9, 10 e 11 juntos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado, abre o nosso entendimento, a nossa mente seja iluminada pelo teu Espírito, que acabou de também nos trazer a tua palavra, inspirada por ele, para que possamos expor ao teu povo. Que o teu Espírito que a inspirou também seja o mesmo Espírito que ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração e nos ensine o valor da tua palavra, de como ela transforma a nossa vida, a nossa família, e pode transformar uma sociedade se nós a conservarmos no nosso coração, guardando-a como o tesouro mais precioso da nossa vida. Oramos assim e pedimos que o Senhor então fale conosco, e nós te daremos toda a honra, glória e louvor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje o tema é Guardei a tua palavra, baseado no Salmo 119, verso 11.
E por que esse tema é importante? Porque esse tema é o que nos justifica estarmos aqui para uma escola bíblica dominical. Se você tem uma cadeira vazia do seu lado, levante a mão, nós estamos recebendo uma multidão chegando aí. Não olhe para trás, só levante a mão, por favor, tá bom? Então, estamos aqui por quê? Porque Deus nos convoca para adorá-lo, Deus nos convoca para bendizê-lo. Mas a maneira como nós devemos adorar, a maneira como nós devemos bendizer, a maneira como devemos servir e amar a Deus, ela é regulada por um manual, objetivamente por instruções da palavra de Deus. Até mesmo quando nós nos deparamos com questões que são práticas na vida, decisões que precisamos tomar, o cristão, de modo muito especial, é aquele que se volta para a palavra de Deus como regra de fé e prática, e como fazemos no batismo, prometemos diante de Deus que a usaremos como regra para que tudo aquilo que devemos crer e que lá está prescrito, realmente creiamos. E tudo aquilo que não devemos crer e que lá está proibido crer, não devemos crer. E da mesma maneira, tudo aquilo que devemos fazer, façamos conforme está prescrito, e tudo aquilo que não devemos fazer, também não façamos como está regulado na palavra de Deus. Somos, portanto, um povo da palavra. Existem 3 grandes religiões mundiais, globais, que são chamadas as religiões do livro. Caracterizam-se justamente por entender que aquilo que creem, os ritos que praticam, as cerimônias que realizam, as doutrinas ou ensinamentos que propagam, são baseadas num livro, numa revelação. O islamismo, que acredita que além do Antigo Testamento, uma revelação para eles foi o Alcorão. O judaísmo, obviamente, que acredita em todo o Antigo Testamento como a lei do Senhor. E o cristianismo, que crê em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Essas 3 religiões são tidas como as religiões do livro, e elas se distinguem de qualquer outra expressão religiosa, mesmo aquelas globais. Por exemplo, você não pode dizer que o budismo, que o confucionismo, que o hinduísmo, embora tenha textos sagrados, tudo aquilo que vivenciam, creem e propagam está solenemente revelado num livro, numa revelação. Existem textos esparsos, tradições orais, e elas muitas vezes, a depender das circunstâncias, regulam essas outras revelações, ou essas outras religiões. Mas essas três maneiras de cultuar a Deus, na medida em que creem dessa forma, nós e o judaísmo de maneira mais próximo, e o islamismo de maneira um pouco ou muito diferente, são reguladas por um livro. Portanto, quando nós nos deparamos numa manhã como essa, em que você sai de casa, junto com a sua família, numa manhã ensolarada como essa, que você poderia estar fazendo outras coisas, mas você resolve vir à igreja, e vindo à igreja adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, oferecer o seu culto a Deus, e ao mesmo tempo participar de uma escola bíblica dominical, como é característica da igreja cristã protestante, e particularmente da igreja presbiteriana, é porque supõe-se que eu e você acreditamos que este livro é a palavra de Deus, o livro sagrado no qual nós nos fiamos como escritura de regra de fé e de prática. E o que é que isso tem a ver com o Salmo 119? Basicamente, o Salmo 119 tem uma característica que é muito distinta. E ele é um salmo que nós consideramos como um salmo acróstico. Ele tem uma forma pitoresca. Você sabe o que é um acróstico? Você deve estar já em alguma festividade de escola ou de igreja, em que pessoas vão lá na frente e escolhem palavras A, B, C, D, até a letra Z de um alfabeto, de uma língua qualquer, no nosso caso em português, e declamam poesias ou versos baseado naquela letra específica. Então, o A de adoração, o B de beleza, o C de carinho e assim por diante. Isso é um acróstico. Pois bem, o Salmo 119 é um salmo acróstico. Talvez você não perceba no texto que você lê em português, porque, obviamente, as letras que estão colocadas em acróstico no texto original em hebraico são as letras hebraicas.
Mas dependendo do texto que você tem nas mãos, é possível que, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 9, você veja no seu Salmo 119 um espaço a mais. Você está olhando aí na sua Bíblia? Tem um espaço a mais. Entre o verso 16 e o verso 17, a mesma coisa. Existem divisões, e a depender da versão, até mesmo a letra hebraica correspondente desse salmo estará ali colocada. Então, os primeiros versículos fazem parte da letra Aleph, que é o A. Na verdade, não é o A, mas é a primeira letra do hebraico, que dá sonoridade de A. O Bet, que é o nosso B, o Gimel, e assim o Dalet, e assim por diante, todas as palavras ou letras do alfabeto hebraico. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque, sendo um salmo acróstico, essa forma pitoresca, eu não sei se você está conseguindo ver aí, ficou um pouquinho pequena, ela é característica desse grupo de salmos, que não somente é o Salmo 119, mas também o Salmo 25, o Salmo 34, os Salmos 37, 111, 112 e 145. Esses salmos são salmos acrósticos. Eles foram compostos de uma forma tal que não apenas o conteúdo deles, mas a forma como os versículos do Salmo eram dispostas, tem um significado. E aqui nós não estamos falando de um significado místico, uma cabala ou alguma coisa assim. Nós estamos dizendo que quando alguém compôs, e nós vamos saber quem foi, quando alguém compôs esse salmo, compôs de tal maneira que propositadamente, enquanto estava redigindo a poesia, fez questão de colocar em primeiro lugar e na primeira palavra a palavra Asher, que significa bem-aventurado em hebraico, e que começa com Aleph. E o segundo verso, que também diz bem-aventurado os que guardam as suas prescrições, também começa com a letra A, ou Aleph, de Asher, que traduz a ideia de bem-aventurança. E quando no verso 3, na sua Bíblia em português, diz, e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos, a primeira letra desse verso é Aleph. E no versículo 4, quando diz, e tu ordenaste os teus caminhos, em hebraico, a primeira letra é Aleph. Isso se repete por 8 versículos. E a partir do 9º versículo, a primeira letra é Bet. E aí o versículo 10 também começa com Bet. E o versículo 11 também começa com Bet. E aí vai até o versículo 16º. E quando chega então no versículo 17º, começa com a palavra, ou com a vogal, ou com, a consonante Gimel, que é a terceira consoante do hebraico. E aí, por 8 versículos seguidos, você tem todos os versos começando com Gimel. E aí, depois de 8 versículos, você tem todos os versos começando com Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico. E assim vai até o final. Ao fazer isso, então, você tem no Salmo 119, 175 versículos, que são divididos em 22 estrofes, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. E cada estrofe tem 8 versículos, e todos os 8 versículos são começados por a letra correspondente, seja Aleph, seja Bet, seja Gimel, seja Dalet e assim por diante. Cada um dos versos começa com aquela letra. Você não vê isso em português, quando você lê em hebraico você vê. Ou seja, na estrofe Aleph, todos os 8 versículos começam com essa primeira letra, todos os versículos Bet começam com essa segunda letra e assim por diante. Então são 22 estrofes, mais 22 estrofes em Bet, e mais 22, totalizando 22 versos 8, 176 versículos. Isso é arranjado de maneira magistral. Veja, eu já vi muito acróstico bem feito, mas acróstico que normalmente a gente vê é uma palavra, tipo papai, ou pastor, e aí cada letrinha dessa tem um versículo. Mas você pegar 176 versículos, dividir em 22 estrofes, cada uma correspondente ao nome daquela letra em hebraico,
e as 8 palavras, ou os 8 versos, também começarem com a mesma letra, é de uma magistral composição, que obviamente é inspirada por Deus, mas certamente o poeta quis fazê-la de maneira bem proposital, para mostrar uma harmonia do todo, para mostrar que aquela forma estava harmonizada para demonstrar um determinado conteúdo que a gente vai descobrir daqui a pouco. Ou seja, é como se alguém pegasse uma madeira, um escultor, por exemplo, e resolvesse esculpir a sua obra-prima. E aí ele pega a melhor madeira, as melhores ferramentas, e com muito capricho ele vai esculpindo ali, com todos os detalhes. Se você pegar o YouTube e ver qualquer tutorial ou qualquer coisa relacionada à escultura, você olha aquele bloco de mármore, de granito, ou eventualmente aquele pedaço de madeira, e de repente você diz, dali vai sair o quê? E aí a pessoa começa a tirar grandes lascas, depois lascas menores, começa a arranhar de um lado, raspar do outro, e aquela figura aparece do meio daquilo que era apenas um bloco bruto de pedra, de granito, de mármore, de madeira. O Salmo 119 me parece que foi esculpido poeticamente exatamente assim. Porque é praticamente inconcebível que eu e você, no tempo de hoje, tenhamos o tempo, a paciência e a sapiência de repente fazer algo sequer parecido. Naquela época, o autor do Salmo faz isso, e faz com um propósito. Digamos que você tivesse a habilidade de fazer uma escultura, e você disse assim, qual é a figura que eu quero que se extraia desse bloco de granito quando eu terminar meu trabalho? O que é que eu quero que as pessoas vejam desse bloco de mármore ou desse pedaço de madeira quando eu terminar minha obra, dar a última limpada e dizer aqui, eis aqui a minha obra-prima? Talvez a figura de um filho, da esposa, do esposo, talvez a figura de sua família esculpida, coisas que para nós são preciosas. E sendo preciosas, são algo muito especial. Pois bem, o algo especial, que no Salmo 119 se repete por 22 vezes, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, é o nome de Deus. O nome sagrado de Deus, que ocorre 22 vezes, nas 22 composições das letras do alfabeto hebraico, que se repetem a cada 8 vezes, ou no intervalo de 8 vezes, representando 176 versículos. Ou seja, se eu pudesse dizer para você hoje, por que esse salmo é tão especial, não é porque ele é grande, como a gente pitorescamente acha, não é porque ele é um salmo que tem versículos que a gente ama, mas é porque esse salmo, cujo conteúdo revela a importância, a singularidade, a centralidade de Deus, tem um conteúdo que demonstra por que essa relação com esse Deus é fundamental e importante, e como é que ela se desenvolve. Pois bem, ela se desenvolve a partir dessa forma pitoresca, mas mais do que a forma pitoresca, ela se desenvolve por meio de um conteúdo absolutamente fundamental que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Então fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Eu posso depois lhe mandar o estudo em PDF daquilo que está preparado aqui, mas é preciso que você, de repente, preste uma atenção especial, porque além de um sermão, nós estamos numa aula de abertura da escola dominical. Pois bem, quando você ler o Salmo 119, você vai perceber que em todos os versículos, preste atenção, em todos os 176 versículos do Salmo 119, com exceção de 2, você encontra uma alusão clara, inequívoca à palavra de Deus. Esse salmo é o salmo da palavra, é o salmo que revela a importância, o valor, a centralidade da palavra para um homem ou uma mulher de Deus, que já começa quando, se você ler com atenção, você vai perceber que o versículo 1 e o versículo 2 parecem com outros 2 salmos
muito interessantes, inclusive um que eu expus recentemente, que é o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que não. Quais são as três coisas? Lembra? Por favor, puxe pela memória. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não... Fala de três atitudes. Primeiramente, a atitude de não ouvir o conselho dos pecadores, não andar com os e não se deter no caminho desses pecadores, que são chamados também de escarnecedores e de ímpios. E lá na frente ele diz: antes, pelo contrário, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas e que ao seu lado, no seu tempo devido, dá os seus frutos. Aqui você encontra algo muito parecido. A mesma palavra que está lá, que é a palavra asher, que não é axé, como aquele lá da Bahia, é asher. É uma outra palavra, tá bom? Para não confundir. Significa bem-aventurado. É o equivalente no grego do Novo Testamento à palavra macários, mais do que feliz, mais do que venturoso, mais do que impulsionado pela graça de Deus. Ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, esses são os irrepreensíveis no seu caminho, que remete lá ao Salmo 1, os irrepreensíveis no seu caminho. Por quê? Porque andam na lei do Senhor. E da mesma maneira, bem-aventurados os que guardam, e a palavra guarda aí é entesoura. Naquela época em que você não tinha banco, as pessoas pegavam o lugar mais secreto da casa, colocavam as suas posses, que eventualmente eram moedas, pedaços de prata, de ouro, ou de algum tipo de coisa que podia ser trocada naquela época, e colocava dentro de um vaso de barro, escondido dentro do lugar mais secreto da casa. A ideia aqui é que o lugar mais secreto da minha casa espiritual, que é o meu coração, é onde a minha palavra, a palavra de Deus, deve estar guardada como o tesouro mais precioso da minha vida. E aí ele diz: bem-aventurados os que segredam no lugar mais secreto, conservam, entesouram no lugar mais secreto as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E aí ele faz o movimento contrário ao Salmo 1. No Salmo 1 ele diz primeiro o que o homem de Deus não deve fazer, para depois dizer o que deve fazer. Aqui no Salmo 119 ele faz o contrário. Ele já disse: bem-aventurados são os irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados são os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E aí ele vai para o negativo. Ou seja, são aqueles que não praticam a iniquidade e aqueles que não andam nos seus caminhos. Então a gente encontra uma similaridade desse salmo, da mesma maneira como encontra no Salmo 19, na segunda metade, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e dá todas as qualidades da lei do Senhor, comparando-a com o livro da natureza, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, o verso 1 do Salmo 19, e aí nós temos claramente uma sabedoria. Então esse salmo é, na forma, acróstico, no conteúdo, centralizado em Deus e na sua palavra, e na maneira como ele quer aplicar, mostrando a importância da palavra para a piedade cristã. Quando eu anunciei no Instagram que esse seria o tema hoje pela manhã, eu disse assim, que a palavra de Deus tem o poder de transformar todos os aspectos da vida de um homem, de sua família e de uma sociedade. E de fato é. Por quê? Porque quando essa palavra é guardada no coração, ela não se torna uma palavra religiosa, que você usa como uma liturgia de um caderninho somente no domingo, quando você vai para o culto, você vai para a missa, e depois você amassa e vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Não! Essa palavra entra na massa do sangue, muda a sua maneira de ver, troca as suas lentes para ver o mundo, as suas convicções, seus sentimentos são dirigidos de outra forma, suas decisões baseadas em outros princípios, e tudo muda a partir de você guardar no seu coração a sua palavra. A gente já viu nesse mês de janeiro que esse guardar significa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aquele movimento de ruminar, coloca para dentro, coloca para fora, mastiga,
bate, vê, vai profundo e assim por diante, tá ok? Pois bem, no Salmo 119 todo, você tem 10 sinônimos ou palavras relacionadas à lei de Deus. Por isso que eu disse assim, que em cada um versículo, com exceção de 2, você vai encontrar alguma referência na palavra. Então vamos aqui, só no texto que a gente leu. Olha só, no verso 1 fala da lei do Senhor. No verso 2 fala de prescrições. Vai vendo aí na sua Bíblia, prescrições. No verso 3 fala de caminhos, e a gente vai ver que essa palavra se relaciona com a palavra de Deus. No verso 4 diz, tudo ordenaste os teus mandamentos. No verso 5 diz, tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. No verso 6, então não terei do que me vergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. No verso 7, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. No verso 8, cumprirei os teus decretos. No verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Verso 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E assim vai durante todo o Salmo 119. São 10 palavras. A primeira delas é a mais conhecida, que é a palavra lei. Aperta. Me ajuda aí. Aê, está pequenininho, né? Mas tudo bem, você vai depois receber. A palavra lei que você já ouviu por algum pregador ou professor, que é a palavra Torá. A palavra Torá aparece nesse salmo 25 vezes, dos 119, dos 176 versículos. O que a palavra Torá denota? Denota direção ou instrução, mas não uma instrução do tipo assim, faça se você quiser, porque conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Não. Essa instrução refere-se a um conjunto de ensinamentos específicos, algumas vezes, que o Deuteronômio e Levítico, ou seja, essas duas porções de todo o Antigo, de todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Só para aqui uma ativação aqui que está aparecendo, ótimo. Que são esses ensinamentos, não necessariamente todo o Pentateuco, mas, por exemplo, em João capítulo 10, verso 34, a palavra grega correspondente à lei inclui todo o Antigo Testamento, quando diz que a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento junto com os profetas. Então, todas as vezes que no Salmo 119, 25 delas acontecer, de você ouvir a palavra, ou ler a palavra lei, é a palavra Torá, que significa a palavra mais geral para denotar o ensino de Deus na Antiga Aliança. A segunda palavra é a palavra, que é a palavra dabar, ou dabarim, se for no plural. Ela ocorre 20 vezes nesse salmo. E é um termo geral para a revelação de Deus. Então, por exemplo, os 10 mandamentos não são 10 torás, são 10 davarim, ou dabarim. Significa 10 palavras que Deus deu, como tem em Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Então, quando fala de palavra de Deus, que é toda a Escritura Sagrada, na palavra de Deus, as palavras de Deus são as palavras que instruem, que saem da própria boca de Deus. Você tem na Bíblia palavras do diabo, você tem na Bíblia palavras de homens, você tem na Bíblia palavras que narram eventos, mas quando Deus, especialmente nesse salmo, é mencionado como aquele que nos dá palavras, essas palavras significa as instruções de Deus, é um termo geral para a revelação de Deus, quando Deus instrui o seu povo. A terceira palavra é a palavra imran, que significa promessa no Novo Testamento, por exemplo, na versão internacional. Ela ocorre 19 vezes nesse salmo, e muitas vezes é um sinônimo poético para a palavra anterior, davar ou davarim. Ou seja, muitas vezes promessa
é comparada à palavra, porque toda promessa de Deus é por meio da sua palavra. Então, quando Deus fala, ele está prometendo. E o profeta lembra que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. Ele, tudo que tudo que ele falou, ele cumprirá, e tudo que ele prometeu, ele fará. Então, palavra, davar ou imran significa dizer ou palavra. Quarta forma do Salmo expressar é a palavra mandamento, mishran, que ocorre 21 vezes no plural, geralmente traduzido como comandos de Deus, mandamentos de Deus, e 11 vezes no singular coletivamente. Então significa um comando definido. Frequentemente é unido a essas duas próximas palavras que eu vou dar aqui. Então, algumas vezes ele fala de mandamentos, estatutos e prescrições, como 3 palavras juntas. Depois, na quinta forma de se expressar, é a palavra hukim, que ocorre 21 vezes e que no Salmo está sempre no plural, e que literalmente significa coisas que foram inscritas. Portanto, refere-se a leis promulgadas, e é traduzido, por exemplo, na Nova Versão Internacional, pela expressão decretos de Deus. Então, os decretos de Deus, junto com os mandamentos e junto com os julgamentos de Deus, que é a palavra número 6, ocorrem pelo menos 19 vezes no plural, traduzido como leis, algumas vezes traduzido como prescrições e assim por diante. Representa aí, no caso, uma decisão judicial. Deus assume a função de um juiz e decreta, prolata uma sentença, e assim constitui-se de uma forma ou de outra num vínculo que todos os casos parecidos com esse serão julgados por Deus dessa maneira. No Pentateuco, essa palavra mishpot significa as leis posteriores aos 10 mandamentos. Você tem Êxodo 20, os 10 mandamentos, e depois tem uma série de leis, eles são as mishpot. A palavra também pode significar os atos de julgamento ou de juízo de Deus sobre os ímpios, quando Deus julga e condena os ímpios. A sétima palavra é a palavra pikdim, que significa preceitos. Ocorre 21 vezes, é uma palavra poética para injunções, acontece somente aqui no Salmo, no Saltério, no livro de Salmos, e é como se fossem assim deduções ou injunções que são feitas a partir da palavra de Deus. Uma palavra fundamental e importante, que é a oitava, que está aí, é a palavra edá, que ocorre 22 vezes, e é a palavra para testemunho, e que não é testemunho de uma pessoa em favor de outra ou em desfavor de outra. Essa ideia de testemunho aqui é um atestado solene, uma declaração da vontade de Deus. É uma palavra geral para ordenanças que se tornaram o padrão de conduta de Deus, e geralmente é traduzido como estatutos na Nova Versão Internacional. As duas últimas são muito parecidas, e uma é mais frequente do que a outra na Bíblia toda, embora no livro de Salmos ambas são citadas 5 vezes, que é a palavra para caminho. A palavra mais comum para caminho no hebraico é a palavra derek, usada 5 vezes aqui no plural, 5 vezes no singular, e que é um termo metafórico, é uma metáfora que descreve o padrão de vida marcado pela lei de Deus. Quando a Bíblia diz que alguém anda no caminho do Senhor, não é que ele tem um atalho específico para ir para o céu, um caminho, uma vereda, é que ele anda no padrão de Deus ou no padrão do Senhor. Da mesma maneira, a palavra orã é uma palavra que também significa caminho, é menos usada aqui nos Salmos, em número equivalente no restante da Bíblia, menos usada. Por que isso aí é importante? Eu sei que você não está interessado nas palavras se são essas ou aquelas, mas para que você olhe em todo o Salmo 119, a importância que a palavra de Deus tem como centro deste Salmo, que é o maior de toda a Bíblia. E a importância não apenas de saber que ela pode ser mencionada com sinônimos diversos, mas mostrar a amplitude desse conceito de que a palavra de Deus penetra e deve ser guardada no nosso coração e se espalha e se capilariza em todas as áreas da nossa vida.
Você está precisando de prescrições exatas do que Deus possa dizer para você, faça isso e não faça aquilo? A palavra de Deus é onde tem a instrução. Você está querendo ou está precisando que Ele motive o seu coração com promessas que mostram a fidelidade do seu caráter? A palavra de Deus é onde você encontra. Você está precisando de uma sabedoria que faça você ver a vida de um modo diferente daquela que normalmente os seus amigos aí fora veem? É a palavra de Deus que vai ampliar o seu horizonte. Você vai precisar, enfim, em cada área da sua vida, desta palavra ser aplicada e, sendo aplicada, modificar a sua vida. Mas não somente a sua vida, ela também modificará os seus relacionamentos. Porque essa palavra, ela não apenas decreta a maneira de você chegar ao céu, ou como Deus se revelou para você, mas as coisas práticas da vida, de relacionamento entre pessoas, são as mais próximas, como os familiares, e até o mais distante. Portanto, quando alguém diz que ser crente faz com que a gente fique, como algumas vezes eu escutei, entre aspas, alienado, irregulado ou enquadrado pela Bíblia, em certo sentido essa pessoa está certa mesmo. Não alienado no sentido de que essa pessoa não está vendo a realidade. Não alienado no sentido que essa pessoa está com um problema de descolamento da realidade, não. E nem enquadrado porque essa pessoa está forçada a fazer algo, obrigada a fazer algo, mas porque a palavra penetrou no seu coração de tal maneira que ele vê a vida de uma maneira diferente, portanto, alienada da maneira como os outros veem. E, ao mesmo tempo, ele regula a sua vida, enquadrando-a segundo essas instruções da palavra de Deus, que são, obviamente, na essência, diferentes daquelas que o mundo tem. Por isso que o apóstolo João diz que ninguém ame o mundo nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele, porque são duas coisas distintas, duas cosmovisões, duas maneiras de ver a vida, duas maneiras de decidir, duas maneiras de se relacionar, completamente diferentes. Quais são as implicações, portanto, de tudo isso que eu estou expondo aqui para vocês? A primeira delas é que, se você realmente passou por uma experiência de regeneração, você nasceu de novo, pela obra aplicada do Redentor, pelo Espírito Santo, que lhe fez ver a vida e ver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, você não deve fazer da sua relação com a palavra de Deus alguma coisa opcional, fortuita, passageira, ocasional. Ela começa e precisa ser regulada pela palavra de Deus. A sua nova vida precisa ser regulada pela palavra de Deus. A pior situação não é daquele que nada sabe, embora seja terrível. É daquele que, sabendo, tem um conhecimento que alguns chamam de conhecimento de contato. Ele tangencia a verdade, ele sente a verdade, ele tem uma ideia da verdade, mas ele não se aprofunda na verdade e, consequentemente, essa verdade não o transforma. Ele fica meio imunizado. E alguém que é meio imunizado não é totalmente livre de qualquer perigo. A imunização precisa estar completa. A regulação da vida de alguém precisa estar abrangente, permeante, transversal na vida dessa pessoa. Por isso que, uma vez conhecendo Deus, você só tem dois caminhos. Ou, em algum momento, sabendo do propósito que Deus tem na sua vida, você o rejeita, e não o rejeitando, crendo e confiando nele, você só tem o caminho de se aprofundar cada vez mais nessa palavra, para que ela seja o preceito, o julgamento, o testemunho, o caminho, a lei, a instrução, a prescrição de Deus para a sua vida. A implicação decorrente disso é que você precisa conhecer a palavra. Quando homens que conheciam supostamente a palavra chegaram para Jesus com um enigma que era capcioso, queria colocar Jesus em dificuldade, e disseram assim: olha, uma mulher teve não sei quantos maridos, e todos morreram, e ela também, e quando chegou no céu, ela então estava ali na situação de saber qual daqueles maridos deveria ser o marido que ela, no céu, seria considerado o marido dela.
Eles estavam fazendo uma referência à lei, a lei do levirato, é uma dessas prescrições que estão na Escritura Sagrada, que dizia que se uma mulher ficasse viúva, para ela não perder o direito da herança da família, um irmão daquele falecido deveria assumi-la como esposa. E ao fazer isso, ele estava honrando o seu irmão para que aquela mulher não ficasse sem herança, nem os seus filhos daquele casamento. Então eles conheciam a palavra, eles de maneira tortuosa usaram a palavra contra Jesus. E sabe qual é o vaticínio, o juízo de Jesus sobre eles? Vós errais, vocês estão em erro. Mas qual era o erro? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí ele disse: vós não ouvistes que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, e que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, portanto a questão de vocês é um sofisma, uma premissa errada, equivocada, decorrente de um fato, de vocês não conhecerem as Sagradas Escrituras. Existe um erro, irmãos, em não conhecer a Escritura. Então, qual é a dedução da gente ver um salmo como esse e descobrir que ele instrui para nós? É porque ele vai prescrever a nossa vida. Veja o que diz aqui. Ele diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos, verso 4, para quê? Para que os cumpramos à risca. Qual é o sofisma do tempo presente, de uma era secularizada? Não é bem assim, você quer seguir a Bíblia à risca. É exatamente isso, seguir a Bíblia à risca. Não significa dizer que você não vai exercitar uma boa hermenêutica, fazer uma boa interpretação, entender o contexto, tirar o princípio e aplicar ao seu contexto. Isso é uma boa exegese, uma boa interpretação. Isso você tem que fazer. Mas uma vez chegando ao princípio, você não pode dizer assim: mas isso é muito duro, não precisa cumprir à risca, há exceções. E aí conceder a si mesmo exceções daquilo que a Bíblia prescreve para que seja cumprido integralmente. Então, a Bíblia, uma vez conhecida, uma vez crida, uma vez meditada, refletida, ela modifica a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque nos torna servos da palavra. Servos da palavra. Eu vim de uma família que, por parte de pai e de mãe, não tinha muitas pessoas crentes, e eu me recordo que assim que eu me converti, uma das coisas que eram usadas assim como uma brincadeira contra mim, não como uma coisa violenta, mas uma brincadeira, é que quando alguém perguntava alguma coisa: pastorzinho, e eu fui logo cedo para o seminário, então eles me chamavam de pastorzinho logo no começo da minha vida cristã. Pastorzinho, me diga uma coisa, o que é que você acha disso, disso e disso? E eu costumava dizer: olha, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E aí citava o versículo. Aquilo irritava profundamente as pessoas, porque elas diziam assim: você não tem opinião própria? Eu tenho. A minha opinião própria é aquela que a Bíblia diz. Eu assumi que a minha opinião é o que a Bíblia diz. Todo mundo tem uma opinião, a minha é o que a Bíblia diz. É isso que significa cumprir a risca. Você pode ter opiniões sobre o que a Bíblia não aparentemente diz, mas você também pode deduzir o que a Bíblia não diz a partir daquilo que você sabe que ela diz, porque você é uma pessoa inteligente e pode fazer isso, porque afinal de contas a Bíblia não poderia descrever todas as situações detalhadamente que você iria passar, porque seria absolutamente impossível. Então ela traz princípios, e esses princípios é para que os cumpramos à risca. Observe que, além disso, no versículo 6, depois de falar dessa obediência, no versículo 4 e 5, tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos, pode começar a projetar os versículos, tá? No versículo 6 ele diz assim: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. A gente viu que mandamentos são aquelas palavras que instruem. Em outras palavras, não apenas o que eu acredito, mas a maneira como eu me comporto eticamente, se for segundo os mandamentos de Deus, não me causarão vergonha, constrangimento. Ao contrário, eu estarei constrangido por ser posto numa situação que eticamente é vexatória. Ou seja, a Bíblia não apenas diz que todas as coisas são modificadas
pela palavra, quando você internaliza e guarda no seu coração essa palavra, e deixa que ela modifique a sua vida, mas também ela evita que você passe constrangimentos de natureza ética, vergonhas diante de Deus e diante dos homens, porque você está pautado pela palavra. Eu gosto muito dessa ideia de pautado pela palavra. Eu não sou músico, mas quem é músico e toca, por exemplo, baseado numa partitura, essa pessoa é pautada pela partitura. Inclusive, aquelas linhazinhas lá, salvo engano, são chamadas de pautas. Elas são pautadas pela melodia, pela aquela notação que está lá. Quando alguém não usa a pauta, ele confia no ouvido. E há excelentes músicos, até com ouvido absoluto, que conseguem, mesmo sem uma partitura, tocar bem. Seja com partitura ou sem partitura, quando o acorde, a música ou qualquer outra coisa é feita de maneira incorreta, o nome disso é desafinou, deu a nota errada. A ideia aqui, que ele não terá do que se envergonhar, é: eu não darei a nota errada, eu não desafinarei. Por quê? Porque eu estarei pautado em todos os meus mandamentos que eu considero. Mas há um aspecto, que é o último que eu gostaria de enfatizar, porque o estudo é longo. Eu estou pensando, em algum momento nesse ano, começar uma exposição no livro de Salmos, e por isso eu estou estudando um pouco mais profundamente o livro de Salmos. O verso 9, 10 e 11, que eu pedi para os irmãos lerem comigo, me parece talvez a grande riqueza da palavra de maneira prática. É feita uma pergunta que não é comum no Salmo 119. Salvo engano, há 4 ou 5 perguntas desse salmo, a primeira delas é essa. E qual é a pergunta do verso 9? De que maneira, ou seja, como poderá não como uma possibilidade, mas como uma capacidade, como o jovem conseguirá guardar puro o seu caminho? Preste bem atenção que ele usa a mesma palavra, guardar. Lembra? Guardar. Eu disse que guardar significa colocar no lugar mais secreto. Ele está falando aqui de uma pureza interior. E aí ele lá na frente diz assim: de todo o teu coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, pois eu guardo no coração as tuas palavras. É o mesmo verbo, o mesmo sentido. Ele está dizendo: onde é que está guardada a sua pureza? Onde estiver guardada a palavra de Deus na sua vida. O livro de Provérbios diz que de todas as coisas que nós devemos guardar as saídas do coração, porque delas procedem as saídas de vida. As entradas do coração, porque delas procedem as saídas de vida. Ou seja, o que eu coloco para dentro é aquilo que sai, desculpa a redundância, para fora. E sai como? Pelas minhas palavras. Sai como? Pelas minhas atitudes. Sai como? Pelos meus comportamentos. Aquilo que eu boto para dentro é aquilo que sai naturalmente de mim. Por isso Jesus repreendeu aqueles homens que queriam colocá-lo em dificuldade, dizendo que os seus discípulos não limpavam, não lavavam as mãos antes de comer. E ele disse assim: fica tranquilo, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca, porque a boca fala do que está cheio. Baseado nisso, qual deveria ser a nossa atitude prática? Irmãos, nós deveríamos ser, cada vez mais, homens e mulheres que amem a palavra, que leiam a palavra, que meditem na palavra, que não negligenciem a palavra, que se aprofundem na palavra, que deixem a palavra descer para o coração, mudar comportamentos, mudar palavras, mudar atitudes, enquadrar a nossa vida, trazer pureza para a nossa alma, nos ajudar a discernir e tomar decisões, a palavra de Deus, e não somente a palavra, mas os mandamentos, as instruções, os preceitos e todas aquelas 10 palavras que têm aspectos diferentes do sentido do que é a lei do Senhor. O meu desejo é que em 2024 você se aprofunde na palavra. Ontem nós tivemos um momento de capacitação dos professores de escola dominical, e ao longo dos últimos tempos nós tivemos cerca de 31 professores de escola dominical, além dos pastores e presbíteros, pessoas que estão aqui no nosso meio.
e que nesse ano, de maneira particularmente, vão ensinar as aulas de escola dominical. E eu dizia para eles da minha preocupação, e eis aqui, igreja, a minha grande preocupação, que eu espero que você, junto comigo, tome uma decisão muito séria em 2024. É que essa igreja, que desde o seu início, há 23 anos, sempre foi pautada pela palavra e teve na escola bíblica dominical o seu grande vetor de instrução da palavra, esse era um dos grandes diferenciais, ainda é um dos grandes diferenciais da igreja de Tambaú, que é inadmissível, do ponto de vista de homens e mulheres de Deus, como vocês, que querem, à luz do que foi ministrado hoje, crescer na palavra, aprofundar-se, ser enquadrado, instruído pela palavra, ter o seu coração interior purificado, para que tudo que saia dele seja puro como Deus é puro, é inconcebível que a escola dominical não esteja na sua programação todos os domingos após o culto devocional. Para mim, é um ato de rebeldia contra Deus, a não ser que você esteja doente e tenha um compromisso inadiável, que você assista ao culto, participe do culto às 9 horas, terminando às 10h30, como vamos terminar daqui a pouco, e você, então, não fique para a escola dominical. Eu não vou mandar fechar a porta, mas eu vou pregar até você se convencer que você está pecando contra Deus, porque quando a palavra diz, como pode o jovem guardar puro o seu caminho, e diz, observando segundo a tua palavra, guardando a palavra no seu coração, então não tem outro caminho. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas quem garante ao Senhor que eu não estou fazendo isso em casa? Em casa você também faz isso, mas a igreja, a escola bíblica dominical, com o preparo das pessoas que estão ali para lhe orientar, com o tempo e com o ambiente que é propício para isso, é o lugar em que você, pelo menos uma vez por semana, pode ser instruído na palavra de Deus, e isso vai fazer diferença no seu dia a dia, acredite-me, isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Então, ordene suas coisas, ajeite seus filhos, prepare o seu almoço antecipado, faça o que você quiser, mas considere que no domingo pela manhã o seu compromisso é cultuar a Deus e ser instruído na palavra na escola bíblica dominical, e isso é fundamental para você. E vou dizer mais, se você tem filhos, ainda mais, porque você vai precisar para você e para os seus filhos. Você precisa aprender para poder ensinar. Se você é homem e tem uma família que deve liderar espiritualmente, ainda mais, porque você tem que ter para você e para os demais. Se você é uma mulher de Deus, acerca de quem Deus diz que edifica a sua casa porque é uma mulher sábia, como ser sábia sem a instrução da palavra de Deus? Se você é um jovem que vive as tentações próprias da juventude numa sociedade cada vez mais secularizada, erotizada, invertida nos seus princípios e valores, como você vai poder resistir a essa avalanche ética e moral completamente contrária à palavra de Deus, se você não guardar puro o seu coração? E como você vai guardar puro o seu coração se a palavra de Deus não for guardada no seu coração? Então você pode pensar do que for, mas o fato é que a palavra de Deus é o norte para a sua vida, a bússola, a âncora, é a riqueza mais profunda que deve ser guardada com mais zelo, aprofundada na palavra de Deus. O meu desejo é que você seja um excelente aluno de escola dominical. O meu desejo é que você perceba que todas as vezes que na sua vida cristã, seja ela longa ou curta, que você se dedicou a conhecer a palavra de Deus, você viveu melhor. Você viveu mais orientado por Deus, mais puro, com mais integridade e fervor espiritual. Se você hoje está se sentindo frio, acomodado, desanimado espiritualmente, deixa eu lhe dizer, tem um remédio para isso, é a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus aviva o fogo de Deus no nosso coração, o ânimo do Senhor. Isso é um deleite estudar a palavra de Deus. Portanto, o meu desejo é que 2024 seja marcado, a partir dessa data, com o seu compromisso
de estar estudando a palavra de Deus. Nós vamos conhecer hoje os temas que nós vamos estudar entre os adultos, jovens e adolescentes. Nós vamos conhecer os professores que estarão envolvidos nesses temas. E o meu desejo e o meu clamor a você é que você aproveite, mas aproveite mesmo. Nós queremos oferecer o melhor. A igreja está fazendo um investimento, irmãos, vultoso, de mais de R$200 mil, além do aluguel que será acrescido a cada mês, para preparar em todo aquele local ali à direita, uma estrutura com 6 classes de aula, com isolamento acústico para que ninguém atrapalhe a aula do outro, com ar-condicionado, num ambiente sadio, bom. E eu fico sempre perguntando assim, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque não adianta ter 3 vezes o tamanho disso aqui, se quando terminar daqui você não tiver uma oportunidade de ser instruída na palavra de Deus. Igreja presbiteriana não é como outras igrejas que pegam um salão enorme e coloca 5.000 pessoas dentro. Nós somos uma igreja presbiteriana porque isso aqui é ótimo, e se tivesse 10.000 pessoas aqui seria melhor ainda, do ponto de vista de um grande público para adorar a Deus. Mas não adianta, se você tem 10.000 pessoas, mas você na escola dominical não tem 100. O ideal é que nós sejamos homens e mulheres da palavra. Irmãos, acreditem no que eu estou dizendo e, por favor, acreditem agora, porque vocês vão acreditar mais cedo ou mais tarde, na medida que as coisas piorarem. Será avassaladora a perseguição que quem é crente em Cristo sofrerá nos próximos anos por conta da fé. Não vai ter pastor suficiente para estar lhe dando conselho a toda hora, para estar dizendo a você o que fazer. Não haverá possivelmente a facilidade que você imagina como tem hoje, de em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ter acesso à palavra, a um momento de instrução. Nós não sabemos o que vem diante de nós. Eu não estou querendo assustar ninguém não, mas é porque está na palavra. O que vai ser o norte da sua vida, quando você tiver que lidar com as suas questões individualmente, será o que você tem na palavra dentro do seu coração. E aí depois, por favor, não digam que eu não avisei, porque é importante que você tenha na palavra, no seu coração, a sua fonte de sabedoria, de decidir, de falar de Jesus, de tomar conselho da palavra de Deus. Portanto, a igreja está oferecendo a você, é nosso dever, nós utilizamos o dinheiro que vocês colocam à disposição do conselho para preparar as melhores condições para que qualquer pessoa que quiser crescer no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus tenha as melhores condições. Irmãos queridos, voluntários, porque só os pastores aqui recebem, mas todos os demais são voluntários, e nós temos presbíteros, diáconos e irmãos da igreja que voluntariamente prepararão excelentes aulas, para que você possa aprender, colocarão nos grupos de WhatsApp material complementar, se afadigarão na palavra, para que você cresça. E se você não quer crescer, você não crescerá só porque você não quer, mas não porque não pode. Portanto, o meu apelo é que você participe. Enquanto seu filho estiver sendo instruído, é você que precisa ser instruído, para que depois você não tenha vergonha do seu filho saber mais do que você, quando era você que deveria saber mais do que o seu filho. Então eu gostaria de que você ouvisse essa palavra. Nós vamos voltar em alguns momentos ao longo desse ano de 2024, como eu falei com você, eu estou com uma vontade grande de fazer uma exposição, só que eu precisaria de 150 domingos, e 150 domingos é muito domingo, né? São 3 anos, um pouquinho mais do que isso, ou um pouquinho menos do que isso. Quem sabe a gente passa 3 anos ministrando sobre o livro de Salmos, ou aglutina alguns, porque é um livro riquíssimo, que certamente instrui a cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos? Você está animado? Está comprometido? É isso que eu quero que você esteja. Como a gente está numa aula, antes de orar, se alguém tiver alguma dúvida, olha só que risco eu estou correndo, levanta a mão e pergunta. Diga, meu amor. Você não quer fazer a pergunta lá em casa não, que é muito melhor. Os 2 versículos do Salmo 119 que não mencionam a palavra. Deixa eu ver se na minha colinha eu tenho aqui.
Salmo 120, o verso 122 e o verso 132. Esses dois versos não têm nenhuma referência à palavra de Deus. Salmo 119, 122, Salmo 130, verso 132. Olha só, eu vou até ler para vocês, viu, meu amor? Quem está assistindo de longe, meu amor é minha esposa, viu? Você não está vendo aí na tela, então não pense outra coisa. Então, Salmo 122, Salmo 119, verso 122, olha o que é que diz: sê fiador do teu servo para o bem, e não permitas que os soberbos me oprimam. E o verso 132 diz assim: volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Esses dois versículos não têm uma referência à Escritura Sagrada. Esse salmo foi escrito por um jovem. Alguns acham que foi o jovem sacerdote Esdras. É uma das teorias mais comuns. E por que é dessa forma? Porque se você olhar direitinho, esse jovem, ele está em alguns apertos e precisa da orientação de Deus. Veja, olha só, verso 23, assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Isso é um versículo autobiográfico. Eu vou começar a pregar de novo, vocês foram me cutucando. Então, assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Mas o teu servo, se referindo a si mesmo, considerou os teus decretos. Ele provavelmente não era um homem que estava como príncipe, ou seja, um dos principais, porque não tinha idade para isso. Mas, além disso, diz que no versículo 46, ele também se coloca como uma pessoa que não tem a idade, nem a autoridade, nem a senioridade de um rei. Ele diz assim: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. E no versículo 161 ainda, do Salmo 119, ele diz assim: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. No versículo 61, aparentemente, ele está passando por uma situação de perseguição e talvez de prisão. Ele diz, verso 61, laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da sua lei. No verso 83, vai na mesma direção. Já me assemelho a um odre na fumaça, uma metáfora que ele usa. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Portanto, esse salmo era escrito por alguém que esperava da parte de Deus ter a orientação e uma pureza. Tanto é que ele diz no versículo 9, como o jovem permanecerá puro diante do Senhor, se o observar segundo a sua lei. Por isso, alguns dizem que era o sacerdote Esdras, na sua juventude, que foi juntando esses salmos e o compôs posteriormente. A Bíblia não diz exatamente quem era o autor, é uma dedução dos comentaristas. Alguma outra pergunta? Séfora, está satisfeita, amor? Tranquilo? Ok, ótimo. Alguma outra pergunta, irmãos? É a hora. Foi meio pregação, né? Meio pergunta. Você quer que eu leia em hebraico também? Tu está projetando por quê, hein? É tu, Micael? O senhor falou que tem 2 versículos que não tem explicitamente. Talvez tenha mais, talvez tenha mais. Eu queria saber quais são os 2. Que não já foi dito, você estava dormindo. É o versículo 122 e 132. Está vendo? Estava procurando aí para botar o pai em dificuldade, esqueceu a resposta, está vendo? Acontece até em casa, irmãos. A outra pergunta, vamos lá. Não tem não? Foi muito rápido, né? Eu quase só preguei, não dei aula. Não? Então vamos orar. Vamos orar. Ó Deus amado, a tua palavra é rica e maravilhosa. Ela é como um mar profundo, Senhor, que nós nunca nos cansamos de mergulhar nele e descobrir o quão profundo ele é. Ó Pai, não nos permita ficar na beira desse mar, com água pelo tornozelo,
nos distraindo com os peixinhos e com as estrelas do mar. A riqueza na tua palavra. Ajuda-nos a mergulhar na tua palavra. Ó Deus, só o teu Espírito pode fazer o que eu te peço agora. É que tu dês uma fome tão grande a esse povo pela tua palavra, que eles cresçam nesse ano de 2024 tão profundamente na tua palavra, que ao invés de serem instruídos, se transformem em mestres da tua palavra. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que toda distração, desânimo, acomodação, que eventualmente, ó Deus, possamos ter, para num domingo de manhã como esse, negligenciarmos estar na tua casa e aprender da tua palavra, seja retirado da nossa vida completamente, e possamos entender que é privilégio de um povo que se chama pelo teu nome, ser conhecido de Deus e Deus a ele se fazer conhecido, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos professores dessa escola bíblica dominical, que têm se dedicado ao longo dos anos de maneira tão generosa, tão abnegada. Muito obrigado, ó Deus, pelo aprendizado da tua palavra e por poder ministrar ao teu povo, crendo que o Senhor haverá de nos fazer cada vez mais uma igreja da palavra, que creia na palavra, que seja instruída pela palavra. Dá-nos a tua bênção em tudo, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.